Meu nome é Jolene Carter, tenho 32 anos e sou arquiteta. Há 3 anos venho pagando a hipoteca da casa dos meus pais. Eles estavam comemorando o 30º aniversário de casamento com um jantar chique em um restaurante no centro da cidade. Eu não fui convidada. Mamãe disse que era por causa do espaço limitado e que queriam algo mais íntimo. Tentei convencer a mim mesma de que não importava, que eu estava ocupada demais de qualquer forma. Mas, naquela noite, ao abrir as redes sociais, a mentira desmoronou. Ava, minha irmã, havia postado uma foto todo sorrindo em volta de uma longa mesa iluminada por luzes douradas, taças de champanhe erguidas. A legenda dizia: somente família. Finalmente estamos todos juntos. Fiquei olhando para a tela, sentindo as palavras queimarem. Então escrevi o comentário: parabéns, a hipoteca e os impostos agora são todos de vocês. Enviei antes que pudesse mudar de ideia. 5 minutos depois, a postagem sumiu. 10 minutos mais e meu celular piscava com 30 chamadas perdidas. Não atendi. Apenas fiquei sentada no meu pequeno apartamento em Albany, a luz do celular iluminando o quarto escuro, percebendo que talvez eu tivesse sido desconvidada muito antes daquele jantar acontecer. Eles não se esqueceram de mim. Simplesmente me excluíram. Se você já foi tratado como um estranho pela própria família, continue lendo. O que aconteceu depois vai te fazer repensar o verdadeiro significado de amor e lealdade. E quando terminar essa história, me diga nos comentários, o que você teria feito no meu lugar? Sempre foi assim. Ava era o sol, e eu, a sombra que o seguia em silêncio. Quando éramos crianças, ela desenhava figuras de palito para o Dia das Mães, e mamãe as emoldurava como se fossem obras-primas. Uma vez, ganhei uma fita azul em uma feira de ciências estadual, mas ela foi dobrada e guardada em uma gaveta antes do jantar. Mamãe disse que não queria que eu me gabasse. Desde pequena aprendi que o menor esforço de Ava merecia celebração, enquanto o meu melhor trabalho era apenas o esperado. Com o tempo, o padrão só se aprofundou. Quando o carro da família quebrou, fui eu quem enviou o dinheiro do meu primeiro emprego. Quando as contas médicas do papai se acumularam, mandei outro cheque fingindo não perceber o silêncio que vinha no lugar da gratidão. Cada vez que havia uma crise, meu telefone tocava. Não para uma conversa, mas para uma transação. Eu dizia a mim mesma que ajudava porque era o certo a fazer, mas, no fundo, esperava que eles finalmente reconhecessem meu valor. Eles nunca reconheceram. A vida de Ava desmoronou antes que a minha começasse a florescer. Casou-se jovem, divorciou-se jovem e voltou para casa com caixas de roupas e o ego machucado. Mamãe a recebeu como se fosse uma heroína de guerra. Lembro-me de ouvi-la dizer a uma vizinha: a Ava está fazendo o melhor que pode, pobrezinha. Quando fui visitá-los naquele fim de semana, ofereci levar Ava para jantar, mas ela recusou, dizendo que estava muito cansada. Naquela noite, ouvi mamãe dizendo ao papai que eu não entendia o que era uma luta de verdade. Tive vontade de rir. Quitar as contas deles aparentemente não contava como dificuldade suficiente. Viver em Albany me dava distância, mas também servia como prova da minha suposta frieza. Toda vez que eu faltava a um jantar de família por causa de reuniões tarde, mamãe suspirava e dizia aos parentes: a Jolene anda ocupada demais para a família. Trabalhei duro, conquistei cada promoção, mas, aos olhos deles, eu era a filha que se afastou. A verdade era mais simples: estar perto deles doía. Quanto mais eu tentava me aproximar, mais invisível me sentia. Papai, Robert, era um homem quieto. Raramente discordava da mamãe. Quando ela me criticava, ele apenas murmurava: você sabe como sua mãe é, como se isso justificasse tudo. Uma vez, depois de um jantar tenso, perguntei por que ele nunca se manifestava. Ele olhou para o prato e respondeu: manter a paz é mais fácil do que ter razão. Naquele momento, percebi que o silêncio dele era uma forma de lealdade a ela, não a mim. Os anos passaram marcados por ligações que sempre começavam com amenidades e terminavam com pedidos. Você pode ajudar com o telhado? Ou sua irmã precisa de um dinheirinho extra? Eu ajudava, não por generosidade, mas porque não suportava a culpa de dizer não. Só recentemente percebi o padrão: eles só ligavam quando algo estava quebrado. Quando tudo ia bem, eu simplesmente deixava de existir no mundo deles.
Às vezes, tarde da noite, eu deslizava o dedo pela galeria do meu celular, olhando fotos antigas da família. O braço de Ava sempre envolvia mamãe, papai estava ao lado delas e eu, um pouco afastada, sorrindo, meio cortada da imagem. Dizia a mim mesma que não era intencional, mas, no fundo, sabia que refletia a realidade. Não havia maldade, apenas costume. Eu tinha me tornado o pano de fundo, a confiável, a invisível. Dizem que o amor da família é incondicional. O meu vinha com termos, juros e dívidas não ditas. Eu era a rede de segurança sob a vida deles esticada ao limite, mas nunca reconhecida. Por muito tempo, convenci a mim mesma de que amar significava sacrificar. Só agora começo a me perguntar se, para eles, era apenas uma questão de conveniência. Uma semana antes da festa, mamãe ligou. Sua voz estava doce, naquele tom excessivamente cuidadoso que sempre anunciava algo desagradável. Disse que esperava que eu estivesse bem, que o trabalho devia estar me ocupando muito e que ela e papai estavam finalizando os preparativos. Mamãe ligou para falar sobre os lugares do jantar de aniversário. Eu já conseguia ouvir a hesitação na voz dela antes mesmo que dissesse qualquer coisa. Explicou que o restaurante tinha poucos assentos e que tudo havia se complicado porque primos e velhos amigos confirmaram presença de última hora. Disse que esperava que eu entendesse, que não era nada pessoal e que me amava muito. Fiquei sentada à mesa do trabalho, ouvindo a voz dela pelo viva voz, meio distraída pelo zumbido do computador. As palavras não doeram de imediato. Só ficaram ali, pesadas, esperando que o significado as alcançasse. Respondi que estava tudo bem, que ela devia aproveitar a noite. Ela pareceu aliviada, quase alegre, quando se despediu. Uma hora depois, uma mensagem de Ava apareceu no meu celular. Não leve pro lado pessoal, fiquei olhando para aquilo mais tempo do que devia. Ava sempre soube transformar simpatia em superioridade. A mensagem não era consolo, era confirmação. Eu tinha sido excluída, e ela sabia. Digitei uma resposta e apaguei 3 vezes antes de deixar a tela em branco. Naquela noite, no escritório, Na percebeu meu silêncio. Ela era o tipo de colega que não fazia perguntas desnecessárias, mas sempre notava quando algo estava errado. Dividíamos a mesma fileira de mesas há 2 anos, tempo suficiente para ela aprender a ler meu humor. Perguntou se eu queria tomar um café antes de ir embora. Aceitei, mais para fugir dos pensamentos do que por vontade. No café da esquina, ela esperou até que eu falasse. Contei sobre a ligação da mamãe, sobre o número limitado de lugares, sobre a mensagem de Ava. Na mexi a bebida devagar, com um olhar calmo, mas atento. Eles só amam a versão de você que paga as contas, disse enfim. A frase caiu no ar como um alfinete em silêncio. Quase ri, porque soava cruel, mas também porque era verdade. Não disse por maldade, e sim porque via o que eu insistia em negar. Contei que sempre fui eu quem mandava dinheiro quando algo dava errado, que meus pais só me ligavam quando havia um problema a resolver. Ela sentiu, como se já soubesse. Então pare de consertar tudo, disse. Quis dizer que não era tão simples assim, que famílias não se rompem de forma limpa. Mas, no fundo, eu não sabia como parar. Quando saímos do café, o ar lá fora parecia mais frio do que deveria. As luzes da cidade refletiam no asfalto molhado, e por um instante imaginei mamãe e Ava sentadas em algum lugar aconchegante, decidindo onde colocar cada convidado para o jantar. Fiquei pensando se algum dia minha presença já havia sido realmente necessária e não apenas incômoda. Naquela noite, entrei num site e comprei um presente para eles. Nada caro, uma moldura de prata, simples, gravada com as palavras 30 anos de amor. Achei que talvez ajudasse a diminuir a distância, nem que fosse um pouco. Embalei com cuidado e escrevi um pequeno cartão: parabéns. Desejo muitos anos de felicidade. Na manhã seguinte, enviei o pacote pelo correio e segui o dia normalmente. 3 dias depois, encontrei uma caixa na porta do meu apartamento. O remetente estava escrito com a caligrafia da mamãe. Dentro, a mesma moldura, intacta, e um bilhete curto: já temos coisas demais. Fiquei parada no corredor, segurando a caixa, sem saber se deveria sentir raiva ou vergonha. As palavras eram gentis, mas a mensagem era clara: meus esforços eram desnecessários, assim como a minha presença na festa. Mais tarde, Ava ligou. Sua voz soava leve, com aquele tom falso de preocupação que sempre me deixava tensa.
Disse que mamãe não tinha intenção de me magoar, que tudo não passava de um mal-entendido e que eu não devia ser tão sensível. Respondi que não estava chateada, embora minha garganta apertasse. Antes de desligar, ela ainda disse: "Você sabe como a mamãe fica quando está organizando algo grande." Eu sabia. Mas o que doía mais era perceber que Ava sempre a defendia, mesmo sabendo que ela estava errada. Depois da ligação, sentei-me à janela, observando os primeiros flocos de neve caírem. A cidade estava quieta, e meu reflexo parecia cansado. Pensei no que havia dito, talvez eles amassem apenas a versão de mim que provia, que permanecia em silêncio, que nunca pedia um lugar à mesa. Pela primeira vez, perguntei a mim mesma se o amor construído sobre obrigação podia realmente ser chamado de amor. Eu não chorei. Apenas senti uma calma estranha, aquela que chega quando a gente desiste de esperar mais. Desliguei o celular e fui dormir cedo, decidindo que não havia mais nada a ser dito. A semana seguinte viria, o jantar aconteceria, e eu simplesmente não faria parte dele. O que mais me surpreendeu foi perceber o quanto essa ideia já não doía. Na noite de sábado, minha timeline parou em uma única postagem. Eu tinha acabado de limpar o apartamento, tentando me distrair do pensamento do jantar de aniversário que acontecia do outro lado da cidade. Não esperava nada até abrir o aplicativo. E lá estava, o post de Ava, bem no topo da tela, como se tivesse me esperado. A imagem carregou devagar, pixel por pixel, até revelar todos reunidos em frente ao restaurante. Estavam vestidos com roupas brancas combinando, sorrindo como se a noite fosse um retrato perfeito de amor e harmonia. No centro, mamãe e papai de mãos dadas, cercados por parentes, amigos e até vizinhos que mal reconheci. A legenda dizia: "Somente família." Finalmente estamos todos juntos. Meu dedo ficou suspenso sobre a tela. Por um segundo, achei que fosse um engano, talvez Ava tivesse postado sem perceber o quão cruel aquilo parecia. Mas então vi os comentários. O nome da mamãe aparecia primeiro, não poderia estar mais orgulhosa. Suas palavras eram um selo de aprovação sobre a minha exclusão. Depois vieram dezenas de corações, elogios, mensagens de amigos da família dizendo como todos estavam lindos, como os Carters eram unidos e fortes. Cada comentário era um pequeno corte silencioso. Li e reli a legenda, como se repetir pudesse mudar o sentido. Não mudou. Quanto mais eu olhava, mais fria me sentia. Aquelas roupas brancas, os sorrisos perfeitos, o cenário impecável não eram celebração. Eram encenação. Minha família não queria a verdade. Queria aparência. Queria parecer unida, mesmo que para isso precisasse fingir que eu não existia. Meus olhos embaçaram por um instante, mas eu me recusei a chorar. Em vez disso, rolei a tela para cima, toquei na caixa de comentários e digitei: "Parabéns. A hipoteca e os impostos agora são todos de vocês." Não foi agressivo, nem grosseiro, apenas verdadeiro. Por 3 anos, fui eu quem garantiu que aquela casa continuasse de pé. Cada cheque, cada transferência, cada sacrifício silencioso partiu de mim. Aquela foto sequer existiria sem os meus pagamentos. Publiquei o comentário e observei as palavras se acomodarem sob a legenda perfeita de Ava. Depois bloqueei o celular e o deixei de lado. 15 minutos se passaram antes que eu o pegasse novamente. A postagem havia sumido. Minha tela piscava sem parar com notificações e chamadas perdidas. Os números subiam rápido: 10, 20, 30. O nome da mamãe aparecia com mais frequência. Não atendi. Apenas fiquei olhando o celular vibrar sobre a mesa, sentindo o peso de cada toque. Quando finalmente parou, chegou uma mensagem: "Como você pôde nos envergonhar assim? Está sendo egoísta." Virei o celular com a tela para baixo e recostei-me na cadeira, deixando o silêncio tomar conta. A palavra egoísta ecoava na minha mente até quase perder o sentido. Já me chamaram de fria, distante, obcecada pelo trabalho. Mas egoísta era uma novidade. Meu peito apertou, não de culpa, mas de incredulidade. Depois de tudo que fiz, depois de cada conta paga, de cada problema resolvido, ainda conseguiram me pintar como a vilã. Fui até a janela e olhei para a rua. A neve havia voltado, caindo calma e insistente. Em algum lugar da cidade, eles provavelmente ainda riam, talvez já estivessem em casa, satisfeitos depois do jantar.
Imaginei mamãe comentando sobre o meu escândalo, Ava defendendo sua postagem, e papai, como sempre, em silêncio. Essa parte eu podia afirmar com certeza. Fiz um chá, só para ter algo com que ocupar as mãos. A chaleira chiou, enchendo o pequeno apartamento de vapor. Pensei nos últimos 3 anos em cada vez que entrei no aplicativo do banco para pagar a hipoteca, dizendo a mim mesma que era temporário, que um dia as coisas seriam diferentes. Nunca questionei o motivo. A família precisava de ajuda, e era isso que filhas boas faziam. Eu nem coloquei meu nome na escritura. Disse a mim mesma que não precisava de crédito. Mas, ali parada, tudo me atingiu de uma vez. Eu não tinha sido excluída apenas da mesa deles, havia sido excluída da gratidão deles há muito tempo. Eles já não me viam como uma pessoa, e sim como um recurso. E aquela postagem, aquela foto perfeita, era a prova disso. Podiam me apagar da imagem, mas não das contas que mantinham a vida deles estável. O telefone tocou novamente. Deixei tocar. Eu sabia que, se atendesse, mamãe falaria primeiro, com aquele tom carregado de decepção, nunca de arrependimento. Ela diria que família não deve expor seus problemas online, que as aparências importam mais do que os sentimentos. E jamais perceberia a ironia, eu vinha sustentando aquelas aparências há anos. Eventualmente, as ligações cessaram. O apartamento voltou a ficar em silêncio, exceto pelo som baixo do aquecedor. Sentei no sofá, o chá esfriando na minha mão, e ouvi a voz de Ná ecoando na memória: eles só amam a versão de você que paga as contas. Não era apenas uma observação inteligente, era uma profecia. Lancei um último olhar para o celular antes de desligá-lo completamente. A luz da tela se apagou e, pela primeira vez naquela noite, o silêncio pareceu pacífico. Lá no fundo, sob a dor, algo mudou. Talvez fosse raiva. Talvez fosse despertar. Eu ainda não sabia. Só sabia que estava cansada de ser a patrocinadora invisível da imagem perfeita deles. 2 semanas se passaram e o silêncio começou a sair caro. Parei de enviar os pagamentos da hipoteca no mesmo dia em que decidi parar de me justificar. Durante 3 anos, minha conta bancária liberou o mesmo valor todo mês, pontualmente, sem um obrigado, sem reconhecimento. Quando cortei esse fluxo, o silêncio que se seguiu foi mais pesado do que imaginei. A primeira semana foi calma. A segunda começou a vibrar com consequências. Na terça de manhã, recebi uma mensagem da mamãe. O banco continua ligando. Disseram algo sobre pagamentos atrasados. Está tudo bem? Estava escrita naquele tom de falsa confusão que disfarça a acusação sob a polidez. Li 2 vezes e não respondi. Algumas horas depois, chegou outra mensagem. Não queríamos te incomodar, mas disseram que é urgente. A palavra urgente era o jeito preferido dela de manipular a culpa. Eu quase podia ouvir seu suspiro entre as linhas, o tom ensaiado de uma mãe que acredita que amor significa controle. Na sexta-feira, Ava entrou na história. Sua postagem apareceu nas redes sociais, pública para todos verem. Algumas pessoas se esquecem de quem as criou. A legenda vinha acompanhada de uma foto dela segurando a mão da mamãe. Os comentários eram previsíveis: simpatia, consolo, validação. Seja forte, alguém escreveu. A família é quem mais pode magoar, disse outro. Ava respondeu a todos com corações e carinhas chorando, interpretando o papel que dominava com perfeição: a filha devota, a irmã leal, a vítima da frieza alheia. Rolei o feed uma vez, fechei o aplicativo e deixei o celular cair no sofá. Recusei-me a dar a eles o prazer de uma resposta. Mas ignorá-los não impediu a realidade de me alcançar. 3 dias depois, encontrei um envelope do banco na minha caixa de correio. No começo, achei que fosse um engano. Eu não morava naquela casa há anos, e todos os vínculos financeiros já deveriam estar encerrados exceto pelos pagamentos que eu escolhi enviar. O envelope parecia pesado, o papel grosso, oficial. Rasguei-o e comecei a ler a primeira página. Meu nome estava impresso em letras grandes no topo: Jolene Carter, mutuária e fiadora. Por um instante, fiquei sem ar. A carta não falava de pagamentos atrasados, mas de um novo refinanciamento. Os números eram estranhos, maiores, mais arriscados. A casa havia sido refinanciada em meu nome 2 meses antes.
reli a página várias vezes, procurando algum erro, uma falha de impressão, qualquer coisa. Mas cada linha de assinatura, cada identificador, era meu. Na manhã seguinte, liguei para o banco. Depois de ser transferida por 3 departamentos, uma voz calma se apresentou, Ethan Davis, gerente de conta. Senhorita Carter, disse ele, vejo sua solicitação sobre o refinanciamento. Como posso ajudar? Pedi que confirmasse os detalhes. Ele hesitou antes de responder. O refinanciamento foi processado em julho. Os mutuários principais são Robert e Evelyn Carter, com sua assinatura autorizando a garantia. Meu coração acelerou. Eu nunca assinei nada, respondi. Pode me enviar os documentos? Houve uma pausa antes que ele dissesse. Temos cópias eletrônicas arquivadas. A assinatura corresponde às autorizações anteriores. Parece consistente. A palavra consistente cortou como uma lâmina. Alguém havia usado minha assinatura digital, meus dados de autorização salvos de transações antigas. Pedi os registros de horário, endereços IP, método de assinatura. Ethan ficou cauteloso. Legalmente, só posso fornecer isso mediante solicitação formal. Mas, se estiver sugerindo fraude, podemos abrir uma investigação interna. O ar pareceu ficar mais denso. Agradeci, anotei o nome dele e encerrei a ligação. Fiquei imóvel, encarando o extrato bancário espalhado sobre a mesa. Meus pais não tinham apenas se apoiado em mim, tinham cruzado o limite do roubo, usando a confiança que eu mesma construíra como arma. As mensagens da minha mãe continuaram chegando. Querida, precisamos conversar. Depois, você está sendo irracional. E, por fim, você está destruindo esta família. Não respondi a nenhuma. Cada mensagem era prova de que o amor deles sempre vinha com condições. Nunca se tratava de cuidado, mas de controle. Naquela noite, comecei a vasculhar meus e-mails antigos. Lá estava uma mensagem automática do banco, datada de 2 meses antes, com o assunto confirmação de refinanciamento. Na época, eu havia ignorado, achando que fosse spam. O PDF anexo agora contava toda a história. O formulário estava assinado digitalmente em meu nome, usando o e-mail e as credenciais ligadas à conta conjunta que eu um dia compartilhara com meu pai para transferências. Eu deixara aquele acesso aberto, confiando que eles não abusariam disso. Essa confiança se tornará a porta de entrada. Imprimi cada documento, destaquei cada data, cada código, cada nome. A pilha de papéis cresceu, cada folha uma prova de traição. Quando cheguei à última, minhas mãos tremiam, não de medo, mas de clareza. Não havia mais mal-entendido algum para resolver. Eles não tropeçaram nesse erro, planejaram. O refinanciamento exigia 2 verificações. Ambas foram aprovadas com menos de 10 minutos de diferença. Alguém naquela casa sabia exatamente o que fazia. Mais tarde, olhando pela janela a rua coberta de neve, percebi como a traição soa silenciosa quando deixa de ser emoção e se torna evidência. Por anos, fui a rede de segurança deles. Agora, eu era a garantia. Sentei-me, abri o laptop e comecei a redigir um e-mail não para minha mãe, nem para Ava, mas para Ethan Davis. Na linha de assunto, escrevi, contestação formal de autorização fraudulenta. Minhas mãos já não tremiam mais. Minha respiração desacelerou. Cada palavra que eu digitava era medida, deliberada, precisa. Anexei as provas e pedi o bloqueio imediato da conta. Quando apertei enviar, o silêncio voltou. Mas, dessa vez, não parecia pesado, parecia merecido. Eu não estava mais paralisada. Eles estavam. No fim de outubro, a verdade já rendia juros. O frio do ar combinava com a nitidez que havia tomado conta de mim. Encontrei-me com Clark Benson, um advogado imobiliário conhecido por sua precisão e paciência. Seu escritório era repleto de pastas, prateleiras cheias de vitórias silenciosas. Ele leu meus documentos em silêncio, franzindo o senho apenas uma vez, ao chegar ao contrato de refinanciamento. Então, recostou-se na cadeira e me olhou firmemente. Senhorita Carter, disse ele. Isto é falsificação clássica. A autorização eletrônica foi reutilizada sem consentimento. Quem acessou suas credenciais cometeu fraude. As palavras não me surpreenderam,
mas ouvi-las em voz alta fez algo dentro de mim se acalmar. Não era mais uma suspeita, nem uma traição que eu carregava sozinha, era um fato legal. Clark explicou os próximos passos com cuidado, descrevendo como poderíamos denunciar o caso, congelar a conta e abrir uma ação civil. Assenti durante quase toda a explicação, sentindo uma estranha serenidade, como ficar parada em meio a uma tempestade depois de perceber que não dá para se molhar mais. Ao sair do escritório, a pasta em minhas mãos parecia mais pesada, não pelo papel, mas pela clareza que continha. Naquela tarde, recebi um e-mail de Ethan, o gerente do banco que me ajudara a reunir as provas. Anexados estavam os registros detalhados de transações, horários e logs do sistema, todos apontando para a atividade da conta dos meus pais durante o refinanciamento. Espero que isso ajude, senhorita Carter, ele escreveu. Sinto muito pelo que aconteceu. Agradeci, embora soubesse que nenhum pedido de desculpas poderia corrigir o fato de minha família ter transformado minha confiança em colateral. 3 dias depois, o nome de Ava apareceu na tela do meu celular. A mensagem era curta. Mamãe quer marcar um brunch. Só nós. Está na hora de conversar. Pensei em apagar, mas algo em mim queria encerramento, não reconciliação. Respondi, onde e quando? No domingo de manhã, cheguei ao café 15 minutos antes. O cheiro de canela e café queimado pairava no ar, um tipo de conforto que destoava da tensão que crescia no meu peito. Escolhi uma mesa perto da janela, coloquei a pasta ao lado da xícara e esperei. Poucos minutos depois, Ava entrou, seguida dos nossos pais. Mamãe estava impecável, como se a aparência pudesse reescrever a verdade. Papai tinha os ombros pesados e o olhar preso ao chão. Ava começou com um sorriso forçado demais para ser sincero. Jolene, que bom que veio. As coisas saíram do controle. Vamos esclarecer tudo. O tom era ensaiado, o charme, uma armadura. Mamãe concordou com um leve aceno, mexendo o café com elegância treinada. Todos nós cometemos erros, disse. Mas somos família. Podemos consertar isso. Olhei para ela e depois para a pasta. Consertar? Murmurei. Vocês usaram meu nome para o empréstimo. As palavras caíram como vidro se estilhaçando no chão. Ava congelou. A mão de mamãe tremeu levemente. Papai não se moveu. Isso não é verdade, disse Ava depressa, desviando o olhar para mamãe. Você deve estar enganada. Talvez o banco, começou ela. Abri a pasta e deslizei uma folha impressa pela mesa. Meu nome estava logo acima da assinatura digital, datada e verificada. O banco não fez isso, respondi calmamente. Foram vocês. Os lábios de mamãe se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. O rosto dela perdeu o controle ensaiado. O silêncio de papai soava mais alto que qualquer confissão. Eu quase podia ouvir o zumbido da máquina de café atrás de nós, enchendo o vazio. Peguei o celular na bolsa. Querem falar de erros? Perguntei. Toquei um antigo correio de voz, deixado por ela semanas antes. A voz dela encheu o pequeno espaço aguda, suplicante. O banco continua ligando, Jolene. Precisamos da sua ajuda. Você sabe que não podemos perder a casa. Você vai cuidar disso, não vai? A cor sumiu do rosto dela. O olhar de Ava endureceu, como se a raiva pudesse desfazer a prova. Você não precisava ter ido tão longe, disse ela entre os dentes. E vocês não precisavam ter me roubado, respondi, firme. Mamãe finalmente sussurrou. Nós só fizemos isso para manter tudo junto, pela família. Recolhi os papéis e fechei a pasta. Então mantenham tudo junto sem mim. Levantei-me, deixei o valor do café sobre a mesa e acrescentei, num tom sereno. Já dei entrada no pedido para remover meu nome do empréstimo e encerrar todo o apoio financeiro. O banco e o tribunal cuidarão do resto. Ninguém disse nada. O som das colheres batendo nas xícaras preencheu o silêncio. Não senti vitória, apenas alívio. O peso que havia apertado meu peito por meses se dissolveu quando me virei para sair. Lá fora, o ar de outubro cortava a pele frio, mas limpo. Atrás de mim, as janelas do café refletiam suas figuras, ainda sentadas, ainda pequenas. À frente, a rua se abria silenciosa, esperando.
Pela primeira vez em anos, caminhei sem olhar para trás. 3 meses depois, a casa estava em silêncio. A rua que antes ecoava com a música matinal de mamãe cuidando do jardim e os passos cautelosos de papai agora só tinha o som do vento de inverno batendo nas venezianas. A placa de à venda, que antes representava orgulho, agora trazia um selo vermelho, propriedade do banco. Passei por lá uma vez, a caminho do cartório para entregar alguns documentos. A cena parecia um fantasma do que um dia eu havia protegido. A execução aconteceu rápido. Sem meus pagamentos e com o caso de fraude sob investigação, o financiamento entrou em inadimplência em poucas semanas. O banco retomou o imóvel antes do Natal. Os móveis foram para o depósito, o jardim morreu, e as luzes da varanda nunca mais acenderam. Os vizinhos cochichavam. Claro. Famílias como a deles deveriam ser respeitáveis, não estar na lista de execuções. Ava foi a primeira a sair. Soube por Ethan que ela estava hospedada na casa de uma amiga do outro lado da cidade, dormindo no sofá-cama de um apartamento apertado. A mesma garota que um dia postava fotos de união familiar agora apagava todos os rastros daqueles sorrisos. Suas redes sociais ficaram em silêncio. Quando o departamento jurídico do banco entrou em contato para convocá-la a depor, ela se recusou a responder. O silêncio não durou. Um mês depois, o promotor público abriu uma queixa civil contra ela por falsificação de documentos financeiros durante o refinanciamento. Clark, meu advogado, me encaminhou o aviso sem comentário. Não precisava dizer nada às consequências, enfim, haviam encontrado o caminho de volta para casa. Mamãe, por outro lado, encontrou alguém novo para culpar. Ligou uma vez, muito tempo depois de a casa ter sido tomada. A voz era frágil, quebradiça. Você não precisava ter nos destruído, disse. Você podia ter ajudado. Eu não respondi. Havia camadas demais de ironia naquela frase para desfazer. Ela nunca mencionou os documentos falsificados, nem as mentiras que nos levaram até ali. Para ela, eu continuava sendo a filha ingrata que se recusava a obedecer. Papai permaneceu em silêncio, como sempre. Eu me perguntava se ele concordava com ela ou se o silêncio era apenas a maneira que ele encontrara de sobreviver. De qualquer forma, isso já não importava mais. A família que um dia tentei salvar havia desabado muito antes de o banco tomar a casa. Na primeira semana de fevereiro, mudei-me para um novo apartamento em Rochester. Era pequeno, mas cheio de luz, com janelas que davam para uma ruazinha arborizada onde crianças passavam voltando da escola todas as tardes. Comprei móveis de segunda mão, montei tudo sozinha e, pela primeira vez em anos, cada objeto no cômodo pertencia somente a mim. Não havia boletos de hipoteca, nem ligações de cobradores, nem vozes exigindo explicações, apenas silêncio. Todas as manhãs eu preparava café e observava a neve cair sobre a cidade. Às vezes eu pensava em Ava, me perguntando se ela me culpava ou finalmente enxergava a verdade. Outras vezes lembrava do jardim da minha mãe, de como ela costumava dizer, nada cresce no frio. Ela estava errada. Algumas coisas crescem melhor no frio: clareza, limites, respeito próprio. Quando a decisão final do tribunal chegou, confirmou exatamente o que Clark havia prometido meses antes. Meu nome foi oficialmente removido do empréstimo fraudulento, e a responsabilidade transferida aos verdadeiros devedores. O juiz apontou o uso indevido e deliberado da minha autorização, citando falsificação intencional. Ao ler aquelas palavras, não senti satisfação, apenas encerramento. Era o fim limpo que eu precisava, mas nunca pensei que teria. Ita me enviou um e-mail curto naquela mesma tarde: o caso está encerrado. Desejo o melhor daqui para frente. Respondi com 2 palavras: obrigada. Mesmo. Não havia mais nada a dizer. Ele tinha sido profissional, gentil e honesto, qualidades que agora pareciam raras no vocabulário da minha família. À noite, o silêncio do apartamento se tornava profundo, mas não solitário. Aprendi a gostar do ritmo da minha própria companhia. Fazia jantar só para mim, lia livros sem distrações e às vezes deixava a música preencher o espaço. A quietude que antes me assustava virou prova de sobrevivência. Eu não esperava mais desculpas, explicações ou redenção. Algumas histórias não terminam com reconciliação, apenas terminam. Certa noite, encontrei uma fotografia antiga guardada em uma gaveta, um retrato de família tirado há muitos anos.
todos nós em frente à mesma casa, antes de ela se tornar manchete. Parecíamos felizes talvez porque realmente acreditássemos que éramos. Fiquei olhando por um longo tempo antes de devolvê-la ao envelope. O passado podia permanecer arquivado. Eu não precisava mais dele. A vida em Rochester não era glamourosa, mas era minha. Eu pagava meu aluguel, minhas contas e dormia sem checar o celular em busca de emergências. Já não media meu valor por sacrifícios. Minha paz não precisava de testemunhas, curtidas ou aprovação só de espaço para existir. Na última noite antes da primavera, fiquei à janela observando as luzes da cidade se misturarem à neve que caía. Não era a vida que eu tinha planejado, mas era a vida que eu escolhi. E, ao apagar as luzes e caminhar até meu quarto silencioso, um pensamento se fixou com clareza na minha mente: a paz foi a coisa mais cara que eu já comprei.